Julinho Lopes, jogando esse futebol, a Argentina tem capacidade de chegar em mais uma final e talvez ser campeã? E aí, André Henning? Porque vamos combinar que até aqui foi assim que eles chegaram na semifinal. Dá para ser campeão jogando este futebol que apresentaram até aqui os argentinos? Não. Não dá. Não dá. Ontem eu vi só a reta final do jogo, Tainá, porque eu tava naquele trânsito maravilhoso de saída de estádio de Copa do Mundo, que é uma loucura. E quando, coincidência ou não, mas quando eu comecei a ver o jogo, só deu Suíça, cara. A Suíça foi dentro da Argentina. Então e você não viu é a expulsão... Então você viu o jogo todo até a expulsão do Ebolô. Então, se foi isso o jogo todo, então pior ainda, porque se não é a expulsão do Embolô, eu tenho a sensação de que ontem a Argentina ia pro mato. Para enfrentar a Inglaterra, eu vi a Inglaterra de perto ontem. A Inglaterra não é um time de um jogador só. A Inglaterra não é um time sem alternativas. A Inglaterra não teve o Kane ontem fazendo uma baita partida, longe de ter sido uma partida ruim, mas assim, não fez uma baita partida. O Bellingham meteu a partida no bolso, o Bellingham jogou muita bola ontem. Então, assim, contra a Inglaterra o negócio vai ser mais complicado. Não tô nem falando contra a França ou Espanha numa possível final. Mas se jogar essa bolinha aí, o que conseguiu até agora foi lucro. Não vai ser assim sempre. Eu já queria entrar um pouco na história do jogo, no que foi o jogo, Beckler, e trazendo o Lucas Breda aqui no chatinho, que fala, de todos os semifinalistas, a Argentina é que tem menor chance de conquistar o título. E aí, acho que pensando nesses semifinalistas, o que jogaram até aqui na Copa, e aí juntando, acho que com a partida de ontem, que me parece começa até de um jeito que acho que a Argentina vai jogar melhor e tal, e aí, no fim das contas, definitivamente não se confirma, né? Eu acho que começa bem para a Argentina, porque acho que o gol cedo traria mais tranquilidade para o time jogar, daria um pouco mais de naturalidade para o jogo da Argentina sem atenção, né? Mas não é o que acontece, até porque o gol da Argentina sai na primeira escapada da Argentina para o campo de ataque, gera ali 2 escanteios e acaba saindo um gol idêntico quase o que já tinha feito a Argentina antes contra Cabo Verde, né? Só que tinha cabeceado o Cuti Romero, ontem foi o McAllister. Mas o que me chama a atenção os números que a gente está vendo aí são todos influenciados pela expulsão do Embolô. No momento da expulsão, estava até procurando Com certeza. um print screen que eu dei na hora para ver no momento da expulsão como que era, não achei, mas eram 8 finalizações da Suíça contra 5 da Argentina. A Argentina tinha 40% da bola e mais do que 40% de posse, ou 59% como terminou, é onde a bola ficava. Se você pega e corta o campo em 3, intermediária de ataque, intermediária de defesa e meio de campo, a bola tinha ficado o dobro de tempo perto do gol do Dibu Martínez do que perto do gol do Kobel. O dobro desse lado do campo do que desse lado do campo. Então, o que mostra a Suíça ou pressionou a Argentina ou não deixou a Argentina sair jogando. O Egito tinha se fechado todo na defesa e tinha jogado melhor se fechando na defesa. A Argentina foi no coração virar o jogo no final. E ontem a Suíça fez a tática oposta, que foi jogar no ataque e pressionando lá na frente, e também jogou melhor. Então, contra adversários que fizeram adversários só regulares de nível de jogo que eles têm, que fizeram táticas absolutamente diferentes, os dois superaram a Argentina em jogo, em tática. Isso diz muito do próximo confronto, que a Inglaterra sabe fazer as duas coisas bem, tem muitos melhores jogadores do que tem Suíça e do que tem Egito para castigar a Argentina nesses maus momentos. Aqui tem o Gilmar que mandou a Argentina 1% de chance, 99% de coração. Malditos. Bota o Scaloni falando sobre o jogo de ontem, porque... Aliás, os dois técnicos, porque... Não sei se foi lido até de maneiras diferentes ou o questionamento depois ao Bellingham lá deu a possibilidade de a gente achar que tem uma tretinha de Bellingham e Tuchel. Mas o Tuchel lá falou que a Inglaterra não foi tão bem, daqui a pouco a gente vai ouvi-lo e falar da classificação da Inglaterra, mas o Scaloni foi na mesma linha, tá? A gente jogou mal, a gente vai ter que melhorar para conseguir avançar depois para a final. Fala, Scaloni. Viste que yo el otro día te dije que contra Egipto y contra Cabo Verde el equipo al final jugó, intentó, tuvo más posición que el rival. Hoy no, hoy la realidad es que hoy sufrimos.
Pero también porque el rival juega, y porque el rival te estudia y porque el rival a lo mejor... Muchos pensaban que porque había jugado 120 minutos estaba en condición física más o menos, pero son gente físicamente fuerte y ahora cuenta mucho el físico, cuenta mucho. En esta instancia cuenta mucho. Todos los duelos que había en la cancha los terminaban ganando ellos, las segundas pelotas terminaban, y todo eso te va complicando. Pero sacando el partido de hoy, que sí, es reconocible que no estuvimos como queríamos, yo creo que el juego de la selección no era malo, al contrario, creábamos situaciones y no estábamos tan mal. Hoy sí que fue un partido complicado, difícil. Por otra parte sabíamos que iba a ser así, intentamos imponer nuestro juego, no fue posible y hay que felicitarlo también al equipo rival porque la verdad que ha hecho un trabajo enorme. Pero sacando el partido de hoy yo estoy conforme con el desempeño del equipo y esto no hace más que reforçar de que hay que seguir trabajando. É meio loucura, porque a Argentina passou, tá na semifinal. Mas, Vesse, já que ele citou, né, o Scaloni citou ali o jogo contra Cabo Verde e o jogo contra Egito, qual dos 3 jogos foi pior da Argentina? E que o adversário impôs mais dificuldade? Porque o Egito eu acho que também impôs alguma dificuldade, mas a Suíça ontem... Eu acho que a Argentina me pareceu mais perdida contra o Egito do que contra a Suíça, mas os 2 jogos foram bem ruins, bem ruins. E acho que o cenário construído aí pelo Beckler mostra o tamanho da preocupação, né? Contra um time que se fechou e escapou no contra-ataque, a Argentina sofreu pra caramba, tomou 2-0, poderia ter tomado o terceiro naquele detalhe ali, que eu considero que a arbitragem acertou, mas poderia ter sido 3-0. E contra a Suíça, o Embolo hoje é o jogador, é o não argentino mais festejado, mais adorado pela torcida argentina hoje, disparado, porque o Embolo quebrou um galhão. Tem um ponto, né? A gente aqui, e cada um tem as suas torcidas ou não, ou cada um tá cagando para quem vai passar ou não, ou tá torcendo, ou tá ficando chateado, ou tá gostando. A gente viu aqui um copo meio vazio, né? Para a Argentina. Vendo um copo meio cheio, quando a Argentina jogou o que jogou contra Cabo Verde, a gente veio pro programa e falou assim, se jogar isso aí, não passa do Egito. Ela foi pior contra o Egito do que foi contra o Cabo Verde e passou. Aí a gente falou, olha, passou com as calças na mão contra o Egito. Se jogar isso aí contra a Suíça, se complica. Jogou mal pra caramba e passou pela Suíça. Então, assim, talvez seja a única coisa que a Argentina precise se apegar, né? Porque, por bola, talvez era para ela ter caído para Cabo Verde. Por bola. Mas passou de Cabo Verde, passou do Egito, passou da Suíça e agora está contra uma Inglaterra com um breve detalhe. E aí, André e Beckler, que assistiram em loco, podem dizer, a Inglaterra está tão mal fisicamente quanto a Argentina, tá? Inclusive com outros problemas. Guerri sem estar 100%, o Declan Rice claramente não tinha condição de jogo ontem por conta da virose. O Reece James entrou ontem, fez uma partida absurda, mas também não tem condição de jogo. Então, assim, a Inglaterra morreu no segundo tempo, a Noruega estava mais inteira no segundo tempo. Então, assim, também a Inglaterra vai ter que fazer um trabalho de recuperar jogador até a semifinal de quarta-feira, porque os dois times estão muito desgastados. Só em relação ao Declan Rice, acho que a boa notícia é que foi para uma coisa pontual e que provavelmente já esteja resolvida, né, para o próximo jogo, que foi uma virose. A gente não imagina que ele pegue outra virose, outro problema estomacal em 2 semanas seguidas, né? É isso. O André, é inevitável, né, no chat, viu? Se o Brasil tivesse a mesma raça argentina, a gente estaria na semifinal mesmo jogando mal. Eu acho que tem o ponto, né, da questão física, da questão tática, e inclusive o Scaloni em algum momento bota todo mundo, né? Bota todos os atacantes que ele tem à disposição no campo, praticamente, na prorrogação. Mas tem uma questão, e aí essa é positiva do lado da Argentina, que mesmo jogando mal, não morre enquanto está jogando mal, né?
E quando liga, parece que tem ali uma coisa de acreditar o tempo inteiro e tal. Que é algo que eu acho que esses resultados em sequência vão alimentando ainda mais neles, né? Se eles já acreditavam nisso e tinham uma confiança de um time campeão do mundo, de um time que vem de um ciclo que tem bons resultados, mesmo que eles não tenham enfrentado grandes seleções, eu acho que vão acontecendo esses resultados e isso vai fazendo eles acreditarem ainda mais que, cara, em algum momento a gente vai ligar e a gente vai passar. Mas eu já tive mais essa percepção, viu, Tainá? Eu achava que contra Cabo Verde seria a virada de chave e seria aquela... A gente falou sobre isso aqui, eu falei, cara, a Argentina é o seguinte, esse jogo, ela chama a Argentina de novo para a realidade da competição, para a dificuldade e desperta o sentimento de campeã do mundo e o futebol de campeã do mundo, porque eu acho que o sentimento de campeã do mundo sempre esteve ali. Mas vai ser o jogo que vai fazer com que a Argentina jogue mais a partir daquele momento. E não foi o que aconteceu, cara. Não foi o que aconteceu. Eu não vi a imprensa argentina hoje ainda. Enfim, por conta da live mais cedo e tal, eu não consegui passar com calma na imprensa da Argentina. Eu não sei como é que tá sendo tratado lá, como é que tá esse momento. Mas, assim, eu acho preocupante. Eu acho bem preocupante. E a galera do chat tem razão, tá? Ao cobrar a gente. Vocês estão falando isso desde a primeira rodada da Argentina. Vocês falaram isso, que se não jogar mais vai cair, tá passando. Vocês têm razão. Mas uma hora a gente acerta, viu? Se continuar jogando esse futebol. Tomara, inclusive. E aí, quando a gente acertar, ninguém segura a gente. Ô, Becker, você que tava no jogo, então acho que esteve ali muito próximo, né, da imprensa argentina, na zona mista e tal. O que te pareceu de avaliação deles? É mais uma empolgação pelo jeito que a Argentina tá passando? Ou mais uma preocupação de que, cara, assim não vai rolar, não? Não, assim, eles têm um perfil muito diferente do nosso, que é quem tá ali na zona mista tá para bater palma. Quando ganha, pelo menos, né? Acho que essa seleção, e eu já vi a seleção da Argentina ser muito cobrada em entrevistas, mas acho que em outro momento. Esse grupo vencedor da Argentina, eles estão ali só para receber afagos nesses momentos de vitória, jogadores saindo de entrevistas sendo aplaudido e aplaudindo o Tic Tapia, né? Que é o presidente da Federação da Argentina, está sendo investigado para tudo quanto é lado aí. O Scaloni passou sem falar. Ele parecia um cantor de rock chegando para um show, sabe? Ou então um jogador quando sai batendo mãozinha com as crianças na beira do campo. Era o Scaloni com a imprensa da Argentina. Todo mundo esticou a mão para ele e ele saiu dando tapinha na mão de todo mundo enquanto ele passava pelo corredor da zona mista. Zero crítica, zero preocupação com o jogo. Talvez seja papel dos convocados da Argentina fazer isso, e quem tá lá tá para perguntar e para se sentir feliz com o que acabou de viver só. Talvez, pode ser que seja por aí. Mas não vi nem perguntas mais... Uma pergunta que seria normal, que nem seria uma pergunta talvez espinhosa, que seria simplesmente: se jogar assim dá para ganhar na Inglaterra? Nem esse tipo de pergunta teve. Não conseguimos ver nada nesse sentido. Vamos ver se tem preocupação com o jogo depois. Sim. Na coletiva prévia, por exemplo, a gente viu um pouco mais de preocupação com o Scaloni. Mas ontem, depois do jogo, zero.